Então vamos começar aqui hoje. Então não ficou nenhuma dúvida, né, pessoal, da aula passada? Por enquanto, não. Por As enquanto dúvidas vão não. aparecendo no decorrer do tempo, né? E no dia da prova. Dia da prova, com certeza. Beleza. Então vamos dar início aqui à nossa aula 2, né? A aula passada a gente falou lá da geração, transmissão e distribuição de energia, né? Como é que essa energia faz para chegar na nossa residência, né? No prédio, na unidade consumidora, que a gente fala também. Então, hoje, a gente vai começar a estudar os componentes dessa instalação elétrica, né? Acho que o Jasler, né, disse que não entendia muito, assim, da instalação elétrica. Foi isso, Jasler? Parece que ele ainda não está ouvindo nada ainda. Jasler? Acho que ele não está ouvindo, não. Né? Então, assim, como eu sei que tem alguns que ainda não têm muito conhecimento sobre instalações, eu resolvi fazer um resumo, né, de tudo que a gente vai utilizar nas nossas aulas, né, nas aulas práticas e no nosso dia a dia também. Lógico, tem muito mais coisas que dá para a gente ver sobre cada um desses itens, mas assim, eu separei aulas específicas para aprofundar mais, né, sobre ela, sobre cada um desses. Então, assim, hoje a gente vai fazer um apanhado geral de todos os materiais que a gente vai utilizar na instalação elétrica, né? Passou aqui, travou. Né? Então, a gente parou nesse slide, né, onde está mostrando aí a chegada da energia na nossa casa, né? Na unidade consumidora. Tá ouvindo agora, José? Ô, professor, acabei de chegar. Pronto, Liguei agora na dá. tomada aqui, mas deu certo aqui. Pronto, beleza. Então, eu pergunto para vocês, quais são os materiais que a gente vai estar utilizando na instalação elétrica? Seu Vicente, que já trabalha com isso. A gente usa alicate, chave de fenda, né? Aham. Sem falar, primeiro é a EPI, né? Sim. Esse é essencial. Fundamental. Aham. De acordo, vai depender do tipo de serviço que você vai executar, né? Mas na instalação elétrica mesmo, material de instalação. Você vai usar alicate, chave de fenda, testes em simples, né? Aham. Às vezes você quer testar uma tomada, uma extensão. Uhum. A fita isolante, fio, passa-fio. Uhum. O que mais? O multímetro. Não, multímetro, mas é para manutenção, né? Eu penso assim, né? A instalação também, ele é fundamental. Pois é. A gente usa para testar se está saindo lá os 220 na tomada, né? Tudo bem. Disjuntores, DR, Disjuntor, condutores, DR. eletrodutos, Isso aí já é isoladores, isso já é componente, barramentos. né? Isso, os componentes mesmo que eu tô Tudo, querendo. Né? Eu tava confundindo com ferramentas, né? Não, tudo. Ferramenta e material. Entendi. Né? O principal você falou, seu Vicente, que foi os EPIs. Isso. O principal é os EPIs, né? Capacete, bota, luva. Uhum. Ó, então assim, os materiais que a gente vai utilizar, né? O quadro de distribuição, que geralmente nessas casas que tem instalações mais antigas, é só um quadro com disjuntor. Isso quando o disjuntor não é o próprio da concessionária, né? Que fica lá no medidor já, né? Os condutores, ou a fiação, né? Cada um chama de um jeito, é a mesma coisa. Os eletrodutos, ou conduto, né? Também é a mesma coisa. As luminárias. Professor, só lhe cortando um pouquinho. Pode falar. O Neto até frisou numa aula dele a importância da gente tratar o material que a gente vai trabalhar com ele pelo nome científico, né? Isso. Porque quando a gente for fazer uma entrevista numa grande empresa ou comprar algum equipamento pela internet e que ele seja, por exemplo, de outro país, a gente vai ter que usar esses nomes
para poder a gente conseguir comprar esses equipamentos, né? Sim, senhor. Então, É isso aí. foi uma coisa que ele frisou bem. Uhum. Pois é, isso eu vou fazer quando eu for detalhar cada um deles, entendeu? Que cada um desses Uhum, aqui a gente vai ter uma aula específica para eles, né? Aí sim, neles eu vou trazer o nome que a gente usa no nosso dia a dia e o nome que a gente utiliza nas compras, o nome científico, por assim dizer, né? isso. Beleza? Então, a gente vai ter lá as tomadas também, né? Tomada de corrente, que a gente chama. Os interruptores, fita isolante, que o Vicente não esqueceu, né? Alicate e o projeto elétrico. E, claro, os EPIs, né? Que não estão aqui, mas aqui eu tentei botar só a parte mesmo física de instalações. E desses materiais aí, eu voltei atrás aqui. O primeiro que você tem que pegar é o projeto elétrico. Isso, justamente. Né? Então, a gente vai ter uma aula também de projeto elétrico, né? Para fazer projeto elétrico e entender. Porque, primeiro, assim, eu vou falar de iluminação, eu vou falar das tomadas, como é que... quais são a fiação que vai passar para ele, né? Depois que a gente tiver o conhecimento de todos esses materiais, aí a gente vai fazer uma aula só de projeto elétrico, né? Só de projeto elétrico. Talvez eu bote até uma aula, se já tiver liberado, para a gente fazer no AutoCAD, né? Para a gente ter pelo menos um conhecimento. Se bem que vocês têm uma matéria, projeto de instalações elétricas. Mas eu vou ver se eu encaixo uma aula dessa lá. Beleza? Eu queria só frisar para os colegas aí que no início eu tinha dificuldade em interpretar projeto, né? Sim. Aí só para relembrar para os colegas aí que depois que você aprende, amigo, é como você lê um livro, viu? É Não desse esquece jeito. mais não. É, Você vê aquela coisa feia no É início. verdade, seu Vicente. Você vê aquela coisa feia no início, um monte de traço, um monte de número, você não entende o que é cada um, mas depois que pega a prática, fica mais é fácil. verdade. Eu não sei a desenhar, mas interpretar ele eu sei. Ah, mas tem a matéria, a gente vai aprender junto. Beleza. Então, pessoal, um dos materiais que a gente mais vai utilizar são os condutores, né? A fiação. Então, muitas vezes a gente vai se deparar com fiação colocada com bitola diferente, né? Cabo 4 milímetros, cabo 2,5, cabo 1,5, tudo misturado. Já houve casos de eu pegar instalações elétricas que o cabo saía do disjuntor lá com 4 milímetros, né? 4 milímetros e chegava na tomada com um cabo de 1,5, né? Isso acontece muito quando a pessoa não tem muito conhecimento do que está fazendo, né? E coloca lá um fio qualquer. Ah, o fio vai conduzir, né? Só que assim, aqui nessa matéria a gente vai aprender que cada fio desse, ele tem um limite, né? Um limite de condução. Então, assim, ele só vai poder conduzir até uma certa corrente, né? Vocês já tiveram aula de corrente, tensão, potência? Já. Já, Já, né? já, já. Pronto. Então não vou precisar nem... Vou fazer só uma revisão rápida nela depois, né? Para a gente poder fazer o dimensionamento, né? Então, assim, é muito comum de a gente encontrar esse tipo de situação, né? De você ter uma bitola saindo do quadro e quando vai chegar lá na carga, ter uma bitola muito menor, né? Então, assim, a gente vai ver como é que a gente vai dimensionar esses cabos, né? A maneira correta de passar ele pelo eletroduto, quanto de fiação eu posso passar por dentro de um eletroduto, né? Porque o que acontece? Muitas vezes acontece também de a pessoa vai fazer uma instalação elétrica e vê lá, ainda dá para passar mais um fio aqui, né? Só que o que acontece? A gente sempre precisa deixar um espaço, né? Porque o que acontece? Lembra da aula passada, acho que foi o Antônio que me perguntou sobre o campo elétrico no cabo, né? Dos cabos de alta tensão. Foi você, né, Antônio? Foi. Pronto. Então, o que acontece? Lá nos cabos de alta tensão, a tensão é maior, né? Então, o campo elétrico é maior. Na instalação elétrica, a gente vai sofrer com esse problema também. É tão tal que cabos de internet, cabo de telefone, nós não podemos passar junto com cabo de elétrica, né? Porque pode causar interferência. Então, o que acontece? Se for um circuito de lógica, né? De lógica de internet,
pode acontecer de eu não conseguir conectar a internet por causa do campo elétrico causado pelo cabo, né? Cabo de energia, cabo da instalação elétrica. Porque ele acaba embaralhando as informações, né? Então, assim, a gente tenta o máximo, né? A não ser que o cabo da lógica seja isolado, né? Seja blindado, aí sim dá para a gente utilizar ainda, só que ele é bem mais caro. Mas a gente tenta o máximo possível separar esses dois tipos de circuito, né? E também evitar de ficar fazendo emenda no cabo, né? Porque a gente vai ver mais lá para frente, quando eu for falar dos cabos mesmo, que toda vez que eu faço uma emenda num cabo desse, eu vou ter ponto quente, né? E o que é esse ponto quente? Se o cabo não tiver emendado direito, né, a gente vai aprender a fazer os tipos de emenda lá, emenda de derivação, emenda de continuidade, né? A gente vai ver esse tipo de emenda. Se essa emenda não for bem feita, a gente vai acabar perdendo energia ali, né? Falei, Antônio. Sobre as emendas, professor, aqui eu trabalho com aplicação de som em eventos, certo? Uhum. E os nossos cabos de derivações, que precisa ser feita alguma derivação ou a emenda, a gente usa estânio. Porque como a gente trabalha com som, qualquer ruído, ele termina interferindo no resultado final do som. Sim, sim. E aí a pergunta não é comum, eu até vi alguns vídeos, não vi ainda na prática ainda, usar estânio para fazer uma derivação, para fazer uma emenda. O correto é usar, né? Justamente por conta disso, porque quando a gente coloca o estânio, o que vai acontecer? Ele vai aumentar a zona de contato, né, entre os dois fios. Então, o que acontece? Acaba diminuindo a possibilidade de ponto quente. Que é justamente isso que causa o problema no som. Justo. A gente estranha, geralmente. É muito comum estranhar um cabo a partir do 4 milímetros e as emendas dele sempre é bom estranhar, entendeu? Porque a aderência dele um com o outro já diminui, né? É bem pior. Da bitola, né? Justamente. Mas assim, você fazendo uma emenda bem feita, né, vai diminuir os efeitos, né? Mas assim, o ideal mesmo seria colocar o estânio, né? Que aí vai aperfeiçoar mais a nossa emenda. Beleza? Com certeza. Né? É tão tal que cabo de lógica você não emenda. Né? Esse cabo de internet. Você não tem emenda. Ou você coloca um fio completo, ou você tem que passar por um hub, tem que passar por algum componente para fazer a conexão. Mas cabo de internet você não emenda. O cabo elétrico a gente ainda consegue, né? Mas vai ter uma perdazinha assim. E até tal, o que mais acontece nesses incêndios é isso, né? Emenda mal feita, ela começa a esquentar, né? E acaba causando incêndio. Beleza? Beleza. Então, geralmente, nas instalações mais antigas, nós vamos encontrar fiação assim, embaralhada, né? Mas quando a gente compra em rolos, né? Não sei se alguém nunca comprou rolo de fio. Alguém já nunca comprou, aliás? Eu já comprei. Já comprei muito. Chasley? Já, sim, professor. Já, né? Luiz? Professor, aqui pro rapaz fazer a instalação da minha Assim, casa. professor. Já, né? Recentemente eu fiz a instalação daqui de casa. Olha aí. Todinho. A prática já tem e é grande. Né? Então, geralmente, a gente compra fiação em rolos, né? A gente compra uma peça inteira. Uma vez ou outra, a gente precisa fazer alguma emenda, né? Mas o ideal mesmo é não fazer emendas. Beleza? Beleza. Então, qual é a função dos condutores, né? Da fiação? É o transporte de energia na instalação elétrica. Lembra que a gente falou lá da rede de distribuição? Né? Rede de transmissão? O condutor na nossa residência vai ser a mesma coisa.
ele vai pegar a energia que vem lá no quadro de energia, né? No quadro de distribuição, e vai levar até os equipamentos. Ou seja, o quadro de distribuição a gente vai considerar como se fosse a usina hidrelétrica, né? E as tomadas, as lâmpadas, vão ser como se fossem as casas. Beleza? O neto chegando. Beleza. Então, o que acontece? A gente vai ter uma coisa que a gente chama de bitola. Alguém nunca ouviu esse nome? Muito. Demais, seu Vicente. Professor, eu já ouvi, mas na área que eu trabalho, eu não sei se é a mesma coisa aqui. O que é lá? A gente chama bitola lá é um diâmetro do material. Justamente. Isso mesmo. Mesma coisa. Né? Está correto. Então, o que vai ser a bitola? Vai ser a espessura do fio, né? Então, o que acontece? Cada fio desse vai ter uma bitola específica, né? É o cabo de 1 milímetro, de 1,5, de 2,5, 4, 6, 10 e por aí vai, né? O maior cabo que eu já vi até hoje foi o de 600 milímetros, né? Ele é mais ou menos da largura de um braço. Eita. Pra você ter uma ideia, né? Era numa usina. Na usina Eu vi, hidrelétrica lá. eu vi de 250. Ele já é grande, né? Dá, Já é bem. dá mais ou menos assim o dedo fechado, né? Polegar com... É mais, ele é. Tá mais. Eu já trabalhei com de 240 milímetros. ele é grande que só. Ele é. Beleza. Então, assim, dependendo do tipo de circuito, qual é a carga que eu vou estar utilizando, vai variar a bitola do meu fio, né? Então, o que acontece? Às vezes, quando eu não posso passar muitos fios, né, um fio muito largo desse, o que eu posso fazer? Eu posso dividir esse circuito, né, ou alimentar esse circuito com mais de um fio por fase. É muito comum de pegar esses transformadores de 2.000 kVA, de 1.500, de 5.000 e botar lá 6 fios por fase, 4 fios por fase, né? Cada fase pegar mais de um fio, né? Justamente para diminuir a bitola deles, beleza? Aí a gente tem que ver o que compensa mais. É eu colocar um cabo mais grosso ou eu colocar vários cabos no preço, né? Qual vai sair mais barato? Até isso a gente tem que levar em consideração na hora de fazer o levantamento, né? De saber qual deles é mais barato, qual deles dá para eu passar pela instalação, qual deles dá para eu dividir, né? O circuito. Professor, Oi. mas nesse caso a segurança é a mesma, né? Isso. Caso de eu passar um cabo por exemplo, de 1 polegada, por exemplo, do que passar 2. Sim. A segurança se torna a mesma. É a mesma segurança. Às vezes se torna até um pouco mais seguro você dividir, porque a gente já dimensiona o cabo para suportar mais do que o equipamento vai funcionar. Né? Então, se eu coloco um cabo, por exemplo, 4 cabos, que conduziria o mesmo que 2, né? Se um desses cabos romperem, eu ainda tenho 3 lá transmitindo energia, entendeu? Entendi. Mas a Ei, segurança vai ser a mesma. Charles? Tu lembra daquela visita que a gente fez lá no prédio da Claro, ali ao lado do Grautec? Cara, foi a única visita que eu não fui. Tu não foi não, né? Não, lá a única. É tudo deles lá, aonde não é dobrado, é quadruplicado, 4 vezes. E assim, o seu Vicente acho que lembra, acho que participou. Eu lá, vi. Isso aí é muito comum mesmo, sim. Lá é um negócio lá é muito bem feito, os conectores, os bornes, tudo bem prensado. Os cabos não, tudo já sai direto da fonte para os equipamentos sem emenda. Negócio de primeira lá, viu? Porque eles trabalham com telefonia, né? Telefonia, se perder a chamada ali, confusão, né? Prejuízo é grande. Oi. Você viu aquele que sai dentro daquele gerador? Aquele escape que vai lá pra cima? Vi. Eles são bem, né? Bem arrumadinhos eles. Bem arrumadinhos, tudo segue um caminho. Os caras um cuidado com o cabo lá, meu amigo. Mas tem que ser, porque se perder Eu ali... trabalhei
nessa quarentena, Ah, eu tava instalando aquelas fontes, aquele fica inside, nas cidades fora aí. ah. E lá, o cara que tava comigo, ó, tu prende bem os cabos mesmo, pra não ficar solto em cima dos equipamentos, não. Justamente, é um dos cuidados que a Ele gente tem usa que muito tomar. aquelas fitazinhas, fita Herman, Abraçadeira. como é que eles chamam? Aquelas Abraçadeira. braçadeiras. Isso, Braçadeira de nylon. braça... Eles isso. usam muito aquela dali, Uhum, pra prender, pra nada ficar balançando. justamente. Existe até tipo de instalações que, por exemplo, eu fui fazer a instalação de uma fábrica de ração, né? Ração, se você entra numa fábrica dessa, é pó para todo lado. Então, o que que acontece? Lá, eles usam as prateleiras, que a gente chama de leito, né? Para passar a fiação. Aí, imagina, se você coloca o leito na horizontal, vai ser um depósito de pó, né? Vai encher de pó ali. Então, o que que acontece? O leito lá, ele é colocado na vertical, para pegar o mínimo de pó possível, para não acumular pó nele. Então, o que que acontece? O cabeamento, a gente passa ele na vertical, assim, né? Então, você tem que sair prendendo cabo por cabo para fazer o lançamento desses cabos aí, fazer essa alimentação desses circuitos. Dá mais trabalho. Massa. Não é melhor de trabalhar assim não, professor? Eu acho Não. melhor desse jeito aí. Não, dá mais trabalho. A mão de obra é pesada lá, para fazer desse jeito. Fica mais bonito, fica mais organizado, mas a mão de obra para você sair prendendo fio por fio, em tantos metros, dá mais trabalho, né? Então eu trouxe aqui para vocês algumas das bitolas que a gente mais utiliza na instalação elétrica, né? É o cabo de 1,5, cabo de 2,5, 4, 6, 10, 16 e 25, né? Em instalações pequenas de casa, a gente utiliza até no máximo 16, né? No máximo 16. Mas se a gente vai utilizar numa instalação um pouco maior, eu botei uma tabela mais na frente para vocês verem, a gente vai acabar utilizando cabos maiores, né? De bitola maior. Quando a gente vai trabalhar com subestação também, utiliza cabos maiores. Quando vai trabalhar com comandos, né? O professor acho que foi o professor João Paulo, né? Que deu aula de comandos. Acho que foi João Isso. Paulo, Foi né? ele. O professor João Paulo mostrava lá, utilizava o cabo de 1 milímetro, se não me engano, no comando, ou era 1,5, eu não lembro agora, né? Mas para comando a gente utiliza cabo de bitola menor, né? Para lógica, utiliza de menos ainda, né? Tem de 0,75, tem cabos bem menores ainda, né? Só que antigamente a gente tinha uma outra numeração, né? Que a gente chamava cabo 10, um cabo 12, cabo 8. Você já trabalhou com esse tipo de cabo? São os cabos Aí, rígidos, né? Isso, geralmente, exatamente. justamente. São os cabos rígidos, né? Então, o que que acontece? Hoje, a gente já não utiliza mais aquele cabo rígido, né? Hoje a gente utiliza a fiação flexível, né? Ela é mais fácil de trabalhar, ela dá Graças a menos Deus. perda. Só- Muita gente, é por isso que confunde a cabeça de muita gente que não entende nada da elétrica, que ele Aham, não, se você falar para ele tem que comprar um cabo de 2,5 para ele fazer a instalação na casa dele, aham. aí diz, mas que numeração é essa aí? Eu não entendi, não. Aí Diga fala, aquele mesmo 12 que você não. conhece. Aí às vezes fala, não, cabo de 2,5 eu não tenho não, mas eu tenho de 12, serve? É, Né? Que é a mesma coisa. Assim, a capacidade de condução vai ser bem parecida, né? Então, eles são equivalentes, né? Cabo de 12 equivale a um cabo de 2,5, cabo 10 equivale ao de 8, né? O 14 é o 1,5. Só que tem essa diferença. Essa numeração em milímetro é utilizada para cabo flexível, né? E essa unidade em AWG, ela é utilizada para cabos rígidos, né? Mais utilizados. Mas às vezes as pessoas ainda utilizam a mesma numeração, né? De um para o outro. Beleza? Aí, ó, Beleza. dá para vocês enxergarem? Dá. Dá, né? Pronto. Então aqui tem a capacidade de condução de cada um deles, né? Essas duas primeiras colunas aqui, a gente vai ter o cabo de cabo rígido, né? E a amperagem dele, quanto de corrente cada um deles suporta, né? E essas duas do lado direito são os cabos em milímetro, né? Até a capacidade de resistência à temperatura é maior no cabo
de cabo flexível. Né? Vocês podem ver lá em cima, onde tem PVC, ó, PVC 60 graus. Né? O cabo rígido, a isolação dele aguenta até 60 graus Celsius. Né? Já o cabo flexível, ele aguenta até 70, né? Aquela isolaçãozinha dele. Se passar disso, ele já começa a ficar desgastado, né? Ele resseca. Então, acontece muito a gente encontrar instalações elétricas antigas que está assim, desgastado. Por quê? Por conta da temperatura. O cabo está subdimensionado, né? Ele está passando mais corrente do que o que ele suporta. Diga lá, José. Tem como você me dar um exemplo aí de diferença desses cabos de rígido para PVC? Se tem como você me dar, só me falar mesmo. De rígido para PVC? Não, ele quer saber qual é o cabo rígido e o cabo flexível. E o PVC, que é o material isolante que é usado. Isso. Já. PVC é a isolação, né? É aquela partezinha de plástico que vem por cima do fio, da parte condutora. Não sei. Né? E a parte metálica que a gente fala que é rígido ou flexível é quando você pega um fio que ele é um só, que ele é duro. Só um arame. Isso, que ele parece um arame, pronto. Tem definição melhor do que isso, não. Ele é um arame, né? Isso, agora ele falou bem. Aquele que é só uma perna na zona de arame um pouco mais grossa, que esse é o rígido. E ali é o rígido. Isso. Justamente. Esse que tem aquele fiozinho dentro é o flexível. É o flexível, justamente. Ah, sim. Pode prosseguir agora. Beleza. Então, o que acontece? A gente pode ver aqui, ó, que o cabo 8, né, 8AWG, ele conduz até 40 amperes, né? Já o cabo 6, que é o equivalente dele, 6 milímetros, ele conduz 36, né, 36 amperes. Então, a corrente deles é bem parecida, né? Lógico, não vai ser igual, porque cada material é diferente um do outro, né? Mas vai ser bem parecido, ó, o cabo 6, 55, cabo 10, já conduz 50, né? Ele conduz um pouco menos. Mas é o que mais se aproxima. Então, por isso que é feita essa relação, né? Entre cabo 6 milímetros e o 6 AWG e o 10 milímetros. Beleza? Aí aqui nessa tabela, tem até o rígido, tem até o 1000, né? O cabo 1000, que conduz 455 amperes, enquanto o cabo 400 milímetros do flexível, ele conduz 502, né? Então, assim, a gente pode ver a diferenciação de corrente aí entre eles, né? E aqui existem alguns buracos, ó, dos 50 já pula para 70, né? A gente não vai ter nenhuma fiação com numeração entre eles dois aqui, né? Depois dos 50, o próximo já é o 70. Depois do 70, o próximo é 95. Né? A gente não tem uma numeração, como é que eu posso dizer, contínua, assim. Né? A gente tem uns pulos aí. Beleza? Entendi. Tranquilo. E aí, galera, boa noite. Acabei de chegar do serviço. Boa noite. Beleza. Então, o que acontece? A gente tem também as cores dos fios, né? Não é só a bitola. O que vai fazer eu utilizar um cabo verde ou um cabo azul? E aí, Jaslyn? O que você acha? Professor, agora fiquei curioso agora. Se eu tenho um cabo 2,5 azul e eu tenho um cabo 2,5 verde. Qual vai ser a diferença de um para o outro? Professor? A cor. Só a cor, né? Então, o que acontece? A gente tem algumas cores de cabo que são padrão, né? Lógico que a gente pode encontrar aí no mercado cores diferenciadas dessas, né? Mas as mais utilizadas são essas aqui. O azul, né? Que é um azul assim mais claro, aquele azulzinho cor de céu, né? O verde, um verde listrado com amarelo, né? Tem as duas cores no mesmo cabo. Aterramento. Oi? Verde, aterramento. Isso. Né? Aí nós temos o vermelho e tem o preto, né? Professor. Oi. Deixa eu explicar aí. Essas cores, eu sei que você vai chegar lá, mas só para mim já chegar lá um pouco entendido. Sim. Elas servem só para diferenciar o que é fase, neutro, aterramento, ou eles têm alguma diferença de tipo assim, de resistência para cada cor? Não. É só mesmo para dizer o que é fase, o que é neutro, o que é aterramento. Ah, tá. Entendi. Porque o que acontece? Quando você... sabendo já, né? Já tá sabendo e fica escondendo da gente. Então, o que acontece? Quando você faz uma instalação, por exemplo, se você vai fazer a instalação nova, né?
Foi o Neto que fez a instalação da casa dele? Foi eu, Aí. Daniel. Ô, Daniel. Se Pronto. fizesse instalação aqui em casa, eu ia pegar choque no primeiro. Né? Então, Daniel. O Daniel fez lá a instalação da casa dele. Ele vai usar todos os fios azul, ou todos os neutros, ele vai usar o cabo azul, né? Na próxima Isso. vez que ele for fazer a manutenção, que ele for precisar colocar uma extensão, colocar uma tomada, ele vai saber que o azul é o neutro e que o vermelho é o fase. Entendeu? Aqui em Então, casa, professor, vai dar um botei risco menor. o azul, botei o neutro, o preto, botei o fase e o retorno das lâmpadas eu botei branco. É, pode ser usado assim. Né? O correto seria na fase usar o vermelho. Né? Mas na falta a gente utiliza o preto também para fase. Na verdade, o retorno é uma fase. Isso, justamente. É, mas Retorno para na fase. identificar que era o retorno da lâmpada, Aham, que é retorno de lâmpada, eu botei o branco, entendeu? pronto. Dá certo. Pessoal, pois acabou o tempo aqui. Já apareceu a notificação já. Ei, Né? Aí vocês respondem a atividade lá que eu mandei no grupo de vocês. Que aí daqui a pouquinho a gente volta de novo, 8 horas. ok. Né, professor? Oi? Tem até um caso desse. Tem até um negócio para comentar dessas cores de fio aí. Pronto, beleza. Na volta a gente Voltar. comenta. Uhum. Valeu, pessoal. Até mais.